Há 5 meses que eu voltei pro Brasil e hoje eu venho falar um pouquinho sobre como tá sendo o meu pós-au pair e perguntas que geralmente me fazem sobre o intercâmbio, então eu vou responder tudo nesse vídeo. Já tô aqui com o meu iPad pra ler todas as perguntas. Primeira coisa, eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, sobre o au pair e sobre o pós-au pair. A primeira pergunta é: qual foi a minha primeira impressão quando eu cheguei nos Estados Unidos? Então, eu sinceramente não sei o que eu senti. Eu tava muito cansada quando eu cheguei mesmo. Foi um dia horrível, o dia que eu cheguei. O fim de semana que eu cheguei foi péssimo também, né? Eu tava sem comida, desidratada, enfim, meu celular tinha quebrado. Assim, várias coisas ruins aconteceram na minha viagem para os Estados Unidos, então foi minha primeira vez viajando de avião também. Eu tava super nervosa, super ansiosa pra chegar na casa da Host Family também. Então, assim, poderia ter sido muito melhor e eu não sei qual foi a minha primeira impressão, porque eu não tive uma primeira impressão. E naquele final de semana eu passei mal, eu comi um açaí e eles não comiam comida mesmo, sabe? A primeira impressão dos Estados Unidos não foi muito positiva, não. Mas eu achei bonito, assim, sabe? Aquele final de semana eu também fui no Museu de História Natural, aquele do Uma Noite no Museu. E foi muito legal, assim, aquela parte. E aí eu vi Manhattan e tudo mais. E aí eu lembro dos meus amigos falando: meu Deus, Júlia, você tá vendo um filme, olha isso. E realmente era muito bonito e parecia com coisas de filme de verdade. Então, a minha primeira impressão foi essa. Como foi a adaptação à vida em Nova York? É basicamente o que eu respondi na outra pergunta. É bem parecido com a minha primeira impressão. É um misto de amo e odeio. A adaptação em qualquer lugar do mundo eu acho que seria muito difícil, independente do lugar, porque eu tava saindo pela primeira vez da casa dos meus pais. Eu nunca fiquei muito tempo longe deles, assim, e eu também nunca fui de viajar, muito menos viajar sozinha. Então a adaptação foi bem complicada, assim, no início, mas comigo sempre foi assim, eu sempre demorei um pouco pra me adaptar a algumas coisas e logo depois eu faço aquilo como se eu passasse a minha vida toda fazendo aquilo, sabe? Então, pra mim foi assim, as primeiras semanas, assim, as 3 primeiras semanas foi bem complicado, mas depois da 3ª semana foi como se eu nunca tivesse feito qualquer outra coisa da minha vida. A próxima pergunta é: qual costume americano não suporto? Bom, eu não tenho algum costume americano, assim, que eu acho insuportável, não. Tem a questão do banho, né? Mas eu acho que é um costume deles, assim, de não tomar banho todos os dias. Lá em casa eu obrigava todo mundo a tomar banho todos os dias, sabe? Mas, enfim, talvez seja esse um costume que eu não gosto. Próxima pergunta é: tive desafios no intercâmbio? Sim, tive muitos desafios quando eu tava no intercâmbio. Teve um momento que eu achei que eu não iria continuar lá, que eu iria desistir do au pair antes mesmo de 1 ano. Eu tava pensando em pedir rematch e tudo mais, então eu acho que isso é uma história pra outro dia, mas eu ia pedir rematch e aí a LCC, né, a coordenadora das au pairs lá em Nova York, morreu. Eu fiquei sem pedir rematch mesmo e segui minha vida por lá e decidi terminar o intercâmbio com 1 ano. Mas sim, tive muitos desafios e depois eu talvez faça um vídeo só sobre isso. Como surgiu a vontade de fazer o au pair? Então, na verdade eu nunca tive vontade de fazer o au pair, o programa de au pair. E eu acho que ninguém tem necessariamente esse sonho, sabe, de ser au pair. Você tem o sonho de sair da sua casa, de sair do seu país e conquistar coisas novas em outros lugares. E o meu sonho mesmo, né, sempre foi fazer o high school, intercâmbio de high school, mas obviamente sou velha demais pra isso. Já acabei há muitos anos no ensino médio. Então isso pra mim já não era mais uma opção. Eu não pensava em fazer college, apesar de, né, ter tido o sonho do high school. Eu não pensava em college porque não me agrada muito a cultura americana de faculdade, assim. E eu mudo muito de majors, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho vários interesses, então eu tô sempre mudando de coisas da faculdade. Eu já fiz publicidade, já fiz letras português e inglês, agora eu tô fazendo letras em inglês. Enfim,
os meus interesses variam muito e eu acho que eu não gostaria de fazer uma faculdade lá, mas eu gostaria sim de fazer um curso, tipo, um curso de artes cênicas, né? Um curso de teatro, de atuação, enfim, eu gosto muito, eu super paquero o curso da New York Film Academy, mas eu nunca tive sonho de ser au pair, era o intercâmbio mais barato e aí foi isso que me fez, tipo, eu tava super insatisfeita com a minha vida aqui e eu falei, coisas novas, novos ares, vamos. Fui. A próxima pergunta é como era a sua rotina diária como au pair? Então, eu tenho alguns vlogs aqui que no canal, eu vou deixar nos cards, enfim, que foram até polêmicos porque eu tava mostrando a minha rotina e aí nos comentários um monte de gente falava: nossa, mas au pair não precisa fazer isso tudo. Ai, porque você recebe pouco. Ai, porque você consegue explorada. Ai, Ana. Eu sei que minha rotina era muito pesada comparada a uma rotina básica de au pair. Eu fazia muita coisa, eu era praticamente uma mãe das crianças. Então era bem complicado, era bem difícil. E eu realmente sei que eu era meio que explorada, assim. Eu não recebia extra, né? Eu recebia quase que ali no mínimo, uns $200 só mesmo que eu recebia semanalmente. E era isso. Mas, assim, tudo bem. Eu tava plenamente consciente de que as coisas não estavam muito boas, sabe? Mas fazer o quê? Faz parte do intercâmbio. Sei lá, 90% das meninas neste intercâmbio tem uma rotina assim, ó, daquele jeito, exatamente daquele jeito que eu mostrei. Só que a diferença é que muita gente tem canalzinho no YouTube, mas não mostra essas partes. Então, bem-vindos à realidade. A outra pergunta é, você tinha tempo livre? Então, as minhas crianças não eram bebês, né? Então elas tinham 7, 8 anos, 7, 9 anos. Quando eu estava lá, elas iam pra escola normalmente, eu tinha o tempo livre que elas estavam na escola, era o tempo que eu tinha pra mim. Eu geralmente não fazia muita coisa não no tempo livre. A gente gosta de falar, porque a gente faz muita coisa, a gente vê muita coisa, mas o que eu vi pela minha percepção e das minhas amigas, assim, é que a maior parte de nós só fica em casa mesmo, tipo, vendo série. Ou vai na academia rapidinho, faz coisas básicas, sabe? Vai na academia ali, compra alguma coisinha e acabou. Alguns dias eu ia no parque, né? Quando tava um tempo bom, eu ia no parque ler pra sair um pouco de casa. Eu ia no pier, andar, caminhar por lá no pier, que eu gostava bastante. Às vezes eu ia em lojas que eu nunca tinha ido antes, então... Assim, o tempo livre era basicamente isso, mas na maior parte das vezes eu só ficava sentindo saudade de casa mesmo e assistindo novelas brasileiras. A próxima pergunta foi, como foi morar com uma família anfitriã? Essa pergunta é polêmica porque, na verdade, todo mundo tem aquele sonho, né, de minha host family, sou parte da família. E não é assim que funciona, pelo menos não comigo, e não funciona dessa forma. Eu tenho uma relação muito amigável com eles. Depois que eu cheguei pra eles e falei, olha, eu tava pensando em rematch antes da LCC falecer e tudo mais. Eu cheguei pra eles e fui muito aberta. E aí a nossa relação melhorou muito depois que eu realmente falei tudo que tava dando errado e tudo mais. A gente tentou consertar algumas coisas, outras coisas não funcionaram. Enfim, mas o problema é morar com os seus chefes, sabe? Eles como pessoa, eu gosto muito. Eles como patrões, mais ou menos. Agora, eles como pessoas e patrões, assim, juntos, não tava funcionando pra mim. Então, eu não me sentia parte da família em momento nenhum. Assim, era uma relação, assim, meio amigável, mas era mais profissional. Essa pergunta é boa. Melhor e pior dia do intercâmbio? Então... O melhor dia do intercâmbio, eu diria que tem... Eu tive alguns melhores dias, né? O melhor dia do intercâmbio, melhor mesmo, foi o melhor dia da minha vida, que foi o dia 15 de setembro de 2023, um dia depois do meu aniversário, que foi quando eu conheci minha banda favorita, que foi Måneskin, num show, assim... Era o dia 15, eu tinha tirado pra descansar e não fazer nada... Porque o dia 14, né, foi meu aniversário e tudo mais, então dia 15 eu só ia descansar. E acabou que eu conheci minha banda favorita e fiquei na grade no show deles de graça na Times Square. E depois saí em jornal italiano e tudo com a minha cara assim, chorando. Aquele dia foi o melhor dia da minha vida,
sem brincadeira. Mas eu também tive outros dias bons, tipo o dia 16, né, o dia seguinte, que eu tava marcado já um piquenique com as minhas amigas. Aquele dia foi muito bom. Eu tive o 4 de julho, que também foi muito legal. Eu reencontrei um amigo da escola, né, daqui do Brasil mesmo. E a gente ficou na praia e tal, conversando, foi bem legal. Foi uma conversa bem legal, assim. Conheci pessoas novas naquele dia também. Vi o show do Florida de graça na praia também, do nada. E vi os fogos, né, do 4 de julho. E logo no dia seguinte, eu acho, 2 dias depois, eu fui ficar sozinha mesmo na Flórida. E foi muito bom. Toda aquela minha viagem ali em julho foram os melhores dias do meu intercâmbio, sem dúvida. Agora, pior dia do intercâmbio, eu não tenho um dia específico, mas as datas comemorativas eram bem complicadas, tipo, Dia das Mães, eu lembro que foi bem ruim. Eu lembro também que teve um dia, não sei se foi em abril, que, sei lá, eu até tirei uma foto, enfim, só pra eu lembrar desse dia, sabe? Que eu tava me sentindo tão mal com tudo. E aí eu só ouvi, botei uma música pra ouvir, assim, fui andar no parque e eu chorava, eu não conseguia não chorar. E ninguém sabia que eu tava chorando. Depois eu só limpei a minha cara, respirei e fui trabalhar. Tirei várias fotos com as minhas crianças, sorrindo e tal, e feliz. E todo mundo, ai, que bonitinha de vocês. E não faziam ideia que eu estava morrendo de chorar um pouco antes, então... Enfim, os dias, na maior parte das vezes, eram meio assim. O maior desafio enfrentado no intercâmbio foi justamente essa questão que eu tinha falado, né, do rematch. Eu queria pedir um rematch. Eu tava muito confusa, na verdade, se eu iria pedir um rematch ou não, porque Nova York era muito bom e eu não precisava dirigir, sabe? E eu não queria dirigir, eu não queria crianças menores, então eu tava com muito medo de ter que voltar pro Brasil se eu não achasse família em 2 semanas. E eu tava sem dinheiro, e aí o dinheiro que eu tinha, eu falei assim, vou comprar o meu MacBook. Eu comprei meu MacBook porque eu achei que eu voltaria pro Brasil. Eu comprei o MacBook porque eu tava com medo de voltar pro Brasil sem nada, e o Mac seria uma ótima coisa para as minhas aulas particulares de inglês. Então, foi essa a motivação de comprar um Mac. Feriado favorito foi justamente o 4 de julho. Pra mim não teve nenhum feriado melhor que esse. Depois disso, depois do 4 de julho, mas eu acho que é especificamente porque eu passei na Flórida, na praia, curtindo, eu tava de férias. Depois disso foi o Halloween, com certeza. Foi igual dos filmes mesmo. Passei trick or treating com as crianças, foi bem legal. Saí com as minhas amigas também, a gente foi fantasiado e tal. Então, trick or treating, né, Halloween, enfim, foi um feriado muito show. Meu maior sonho realizado nos Estados Unidos, com certeza, foi pra Los Angeles. Eu sempre falava que eu ia pra Los Angeles, que Los Angeles era o meu lugar e tudo mais. E eu fui sozinha mesmo. E com certeza foi realmente como eu imaginava. Assim, Los Angeles me surpreendeu positivamente, porque eu achava que eu iria, assim, possivelmente odiar. Tinha potencial pra odiar, mas eu adoro Los Angeles e eu acho sensacional, e foi, de fato, o meu maior sonho realizado. E, claro, conhecer minha banda favorita, conhecer Måneskin. A próxima pergunta é: como foi a interação com as outras au pairs? Foi legal. Assim, eu tive 100% das minhas interações foram com as au pairs, de americanos, assim, e tal. Eu não tive muito contato. 100% das minhas amigas eram au pairs. Conheci algumas au pairs de outras nacionalidades também, que eram bem legais, mas a maior parte eram as au pairs brasileiras, as minhas amigas, que eu morro de saudade. E é uma conexão que só a gente entende mesmo, sabe? Porque quando a gente tá morando fora, elas viram meio que parte da nossa família. Então agora que eu voltei, eu realmente sinto muita falta delas, tanto quanto eu sentia falta da minha família quando tava lá. Então faz falta. A última pergunta desse vídeo é: como era o salário e as condições de trabalho? Vamos respirar. Meu salário era $200 semanais. Não dava pra nada, principalmente em Nova York. Não dava pra nada. Ai, Julia, mas não tinha conta, você não tinha que pagar comida. Mas, cara, não dá pra nada. $200, de verdade, não dá para nada. Se você quer viajar,
Não dá pra nada. Tanto é que eu tinha 2 meses de férias e eu viajei por 2 semanas só. Porque só deu pra isso. Senão eu não conseguiria comprar o meu MacBook, que eu preciso pro trabalho, ou o meu iPad, que eu preciso pra minha faculdade, sabe? Então, meu celular, porque eu precisava, porque o meu celular do Brasil tava estragado, o celular que eu tinha era o celular da Host Family. Então, assim, não dá para nada. As condições de trabalho, eram precárias. Não eram precárias, mas poderia ter sido muito melhor, até porque era um bairro nobre, casa muito boa, enfim. Então, assim, a casa onde eu morava era muito legal, mas eu acho que fazia trabalho demais. Eu trabalhava demais pro pouco que eu ganhava. Eu via gente trabalhando muito menos, com menos crianças, sabe? Menos os kids, e trabalhando muito menos horários e tudo mais, e ganhavam 2 vezes o que eu ganhava, e eu ficava... Como assim? Enfim, né? Mas acontece, já passou e tá tudo bem, eu tô bem, tá tudo certo. Morro de saudade das crianças, sinto saudade de Nova York, até da Host Family, assim, no geral. Às vezes dá uma saudadezinha, até das chatices, mas é isso, né? E essa foi a primeira parte do vídeo falando especificamente só sobre o au pair. E se você quiser a parte 2 desse vídeo falando só sobre o pós-au pair, respondendo as perguntas do pós-au pair, deixe aqui nos comentários e deixe também as suas perguntas sobre o pós-au pair. É isso, e eu vejo você na próxima. Bye!